Olá, eu sou o Dr. Múcio Porto, de Brasília, e hoje a gente vai falar sobre o Botox. Toxina botulínica, Botox, é quase um sinônimo. Existem outras marcas, como Dysport, Xelmin, Neuronox, etc. Mas a mais conhecida é quase que um sinônimo, é o Botox. Botox é uma proteína feita em laboratório a partir de uma toxina bacteriana natural. Ela tem a propriedade de diminuir a intensidade da contração muscular. Botox trata a linha de expressão. Não são sulcos, por exemplo, aqui, nem aumenta a boca. Levanta a testa. Isso é linha de expressão. Sorria. Isso é linha de expressão. Franze aqui a sobrancelha. Essa é a linha de expressão. Essas são as três mais comuns indicações de Botox. Testa, sendo que quando a gente faz no meio, levanta de novo. A gente bloqueia essas linhas do centro. Levanta só mais um pouco. Levanta mais um pouquinho. Essas linhas laterais geralmente não saem. Pode abaixar. Por quê? Porque quando a gente faz o Botox, as linhas de expressão do centro diminuem e a sobrancelha sobe um pouco. Então, se eu faço um ponto aqui, por exemplo, ela some, mas a sua sobrancelha cai. Então, quais são as indicações mais comuns? São essas três áreas. As linhas de testa, as linhas entre a sobrancelha, que as pessoas dizem que dão um aspecto de angústia, de ansiedade, e as linhas dos olhos, que as pessoas chamam de pé de galinha. Então, os pontos que a gente faz, os mais comuns, são aqui. Contrai a sobrancelha, aqui entre a sobrancelha. A gente faz, relaxa, um ponto aqui e outro ali, outro lá, e do lado de cá do mesmo jeito. Esses pontos tiram a contração excessiva dessa área central. Levanta a sobrancelha. Para tirar essas linhas ou diminuí-las, pode abaixar. A gente faz, vira para cá só um pouquinho. Um ponto aqui, outro ali, lá, cá e do mesmo jeito aqui. Por que a gente faz isso? Porque eu bloqueio a parte interna do músculo que levanta. A parte externa eu não bloqueei. Por isso que a sobrancelha sobe um pouquinho. A terceira área mais comum, então, são os pés de galinha. Sorria. Vira para lá um pouquinho. Segue. Sorria. Tá vendo como contrai? A contração do músculo que é circular é que faz as linhas. Segue. Então eu faço um ponto aqui, outro ali, outro aqui. Às vezes eu posso fazer aqui e às vezes até lá no centro. Por quê? Porque eu tiro as linhas que sobram no cantinho. Vira para cá. Essas são as três áreas mais comuns. Testa, entre sobrancelhas e a região dos olhos. Quais são as indicações menos comuns, mas que estão ficando cada vez mais úteis? Essas são as linhas do nariz. Faça um ponto ali, outro ponto aqui, outro lá. Os americanos chamam de rabbit lines, quer dizer, é as linhas do coelho, são as do nariz. Cada vez mais estão ficando mais comuns. Existem pacientes, por exemplo, que têm uma contração excessiva nessa região. Existe um músculo aqui, ele fica mais ou menos aqui. E essa contração excessiva faz com que esse sulco fique mais intenso. Então a gente pode fazer um ponto aqui, por exemplo. Ok? Daqui e de lá. O que mais que a gente pode fazer? Existem pacientes que têm uma tendência de deprimir o canto da boca. Aqui, tá vendo? É o músculo que a gente tem aqui. Esse músculo é o depressor do ângulo da boca. Pode parar. Então eu faço um ponto aqui, outro ponto ali. Ali, outro aqui. Ok? Esses pontos, eles não fazem a famosa boca de coringa, bico de pato, não faz nada disso. Isso aí, em geral, são excessos de preenchimento de lábio. O que o Botox vai fazer é não deixar mais que esse músculo puxe o canto tanto aqui. Você não fica com a boca assim. Simplesmente para de puxar. Qual outra indicação interessante? Faz um bico. Pessoas fazem bico ao beijar, tomar sopa, não sei o quê, e aparecem linhas, que chamam código de barra. É uma expressão engraçada, mas muito comum. Pode parar. Você pode fazer ponto aqui, ali, aqui e lá. Isso diminui a intensidade do franzido, mas não tira a capacidade de usar a musculatura da boca. Outra indicação interessante é o músculo que deprime o nariz. Tem pessoas que ao falar e sorrir, a ponta do nariz cai. Então, existe um músculo aqui
chama depressor do septo do nariz, que a gente pode fazer um ponto ali também. Muito interessante isso. Tem pessoas que o músculo do queixo, ele sobe ao sorrir, ou então ele desce ao sorrir. Fica aquele queixo de bruxa. Então a gente pode fazer um ponto aqui, outro lá, outro aqui e outro ali. Isso evita que o queixo caia. Outra indicação interessante são aquelas linhas do pescoço. Contrai o pescoço. Contrai o máximo que você puder, Michele. Tá vendo essas bandas aqui, ali? Vai bem forte. Força! Essas são as bandas do platisma. Um ponto aqui, outro ali, outro lá, aqui, aqui, aqui. Diminui a intensidade dessas cordas que a gente tem. Pode parar. Existe uma outra alternativa, vira para cá um pouquinho, que a gente aplica nessa região aqui, mais ou menos. A gente chama de lifting Nefertiti. É o bloqueio do nervo que vai contrair esse grande músculo que a gente tem aqui. Então aí tira ainda mais outras bandas, outras cordas que a gente tem no pescoço, geralmente ao falar. Se o paciente tem aquelas duas cordas aqui sem falar, ali é uma indicação cirúrgica, não é o Botox. O Botox para o pescoço é quando aparece o músculo ao falar. Outras indicações menos comuns, mas tão interessantes quanto, por exemplo, existe um paciente, vira para cá, que tem um tônus de músculos muito tenso. Um desses músculos, ele fica aqui, chama-se masseter. É o músculo, abre a boca e fecha, abre e fecha, fecha, fecha. O masseter é o músculo que está aqui, abre, fecha. Ele fecha a mandíbula. Só que tem pessoas, somente na Ásia, eles têm a tensão do músculo é muito grande. Então a pessoa, no caso da Michele, por exemplo, o rosto é mais oval, mas tem pessoas que o rosto é muito quadrado, porque o músculo é muito tenso. Então vira para cá. Então nesse caso, da hipertrofia do masseter, a gente faz um ponto aqui, outro ali, outro lá. E isso você diminui a intensidade da contração, diminui o volume, mas não diminui a capacidade de fechar a mandíbula, que é muito importante. Não adianta a gente melhorar a estética e diminuir a função. Outra indicação para hipertrofia de músculo é na panturrilha. Existem pessoas, atletas ou não, que têm a panturrilha, a batata da perna, muito tensa. Então a gente também pode fazer alguns pontos lá. A penúltima indicação interessante do Botox é para transpiração. Existem indicações, por exemplo, para axila, pessoas que transpiram na palma da mão e na planta dos pés. A gente faz injeções, a gente determina, existe um teste que a gente usa iodo e determina onde que tem os pontos que secretam mais o suor. A gente injeta, em geral dura em torno de 6 a 8 meses. E a última indicação interessante é a mesobotox. Mesobotox é a utilização de Botox numa dose muito diluída em aplicações no rosto. Há uma diminuição sensível da dimensão dos poros. Pessoas que têm muita produção de óleo e aqueles poros abertos, o mesobotox é uma indicação muito interessante. A gente faz a aplicação colocando a diluição aqui e usando esse tipo de pistola. São pistolas francesas automáticas e a gente utiliza assim. É uma demonstração. A gente coloca o produto aqui e vai aplicando ao longo do rosto, assim. Esse é o mesobotox, especialmente indicado para diminuição de poros, diminuição da oleosidade. Toxina botulínica, que o sinônimo hoje em dia ainda é Botox, a gente brinca na cirurgia plástica, na estética em geral, que é tudo de bom e tudo de ruim. As pessoas dizem, nossa, ela ficou deformada do tanto de Botox. Não existe isso. Botox tira a expressão. Lógico que se demais, a gente tira demais a expressão. A má técnica leva, por exemplo, à queda de pálpebra. Então nunca se faz abaixo da sobrancelha, porque bloqueia o músculo que abre o olho. Tem sempre uma técnica, um jeito de fazer. Mas o Botox é uma das armas mais utilizadas no mundo inteiro para a estética facial. E quando a gente fala que é tudo de ruim, ela fez muito Botox, é porque o rosto está muito cheio, boca muito grande. Isso não é Botox. São preenchimentos que a gente fala numa outra ocasião. Inscreva-se no nosso canal e comente tirando suas dúvidas. Muito obrigado e um abraço.